Imagine isto. Você acorda, cumpre suas obrigações, responde mensagens, resolve problemas, talvez até sorria. E ainda assim, algo permanece vazio. Não é tristeza clara, não é dor gritante. É um silêncio incômodo, difícil de explicar. Um tipo de cansaço que não vem do corpo. Uma sensação de que a vida está acontecendo, mas não em você. Você olha ao redor e pensa: era para eu me sentir melhor do que isso. Talvez você tenha conquistado coisas, talvez não. Mas, curiosamente, o vazio aparece nos dois casos. Ele surge quando falta e também quando sobra. E isso confunde, porque te ensinaram que o vazio é um erro, um defeito, um sinal de que algo está errado com você. Então você tenta preenchê-lo, com mais trabalho, com mais estímulos, com mais metas, com mais distração. Você ocupa cada fresta do silêncio. Evita ficar sozinho tempo demais. Evita pensar fundo demais. Porque quando tudo silencia, ele aparece. O vazio. E ninguém te ensinou o que fazer com ele. A sociedade chama isso de desânimo, fraqueza, falta de gratidão, às vezes até de preguiça espiritual. Mas, e se isso não for verdade? E se esse vazio não for um colapso, mas um chamado? Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, observou algo perturbador. Pessoas que tinham conforto, liberdade e segurança estavam adoecendo por dentro. Não por falta de prazer, mas por falta de sentido. Ele chamou isso de vazio existencial. Não é depressão clínica, não é desequilíbrio químico. É algo mais sutil e mais profundo. É a sensação de viver sem uma razão interna clara, de existir sem saber para quê. E o mais inquietante é isto: quanto mais tentamos fugir desse vazio, mais ele cresce. Porque o vazio não é um buraco, ele é um espaço. E espaços existem para serem escutados, não abafados. Carl Jung dizia que a alma nunca nos abandona. Ela apenas se cala, até que sejamos forçados a ouvi-la. O vazio é esse silêncio carregado de significado. É a alma dizendo: assim não basta. Não importa o quão ocupada sua agenda esteja. Não importa o quanto você produza. Não importa o quanto tente parecer bem. Se a sua vida perdeu o contato com aquilo que tem sentido para você, o vazio aparece como mensageiro. E aqui está o erro fatal do mundo moderno: tratar o vazio como inimigo. Quando, na verdade, ele pode ser o início de uma travessia. Talvez o desconforto que você sente não seja sinal de fracasso. Talvez seja o primeiro sinal de honestidade interior que você teve em muito tempo. Mas para atravessar isso, é preciso coragem. Coragem para não fugir. Coragem para não anestesiar. Coragem para ficar em silêncio tempo suficiente para ouvir o que esse vazio está tentando dizer. E é isso que vamos fazer aqui. Não vamos te oferecer distração. Não vamos prometer felicidade rápida. Não vamos te dizer para pensar positivo. Vamos olhar para esse vazio de frente, com profundidade, com respeito e com a seriedade que ele exige. Porque às vezes, a vida só começa de verdade quando aquilo que não fazia sentido finalmente se rompe. E o vazio pode ser exatamente esse rompimento. Existe algo que quase ninguém percebe. O vazio não dói de imediato. Ele incomoda primeiro. É um leve desalinhamento, uma inquietação discreta, uma sensação de que algo está fora do lugar. E é exatamente aí que o erro começa. Porque o mundo moderno nos treinou para não sentir desconforto. Qualquer incômodo precisa ser resolvido rápido. Qualquer silêncio precisa ser preenchido. Qualquer angústia precisa ser explicada ou anestesiada. Quando o vazio surge, a reação é automática. Você se ocupa, se distrai, se sobrecarrega. Mais trabalho, mais metas, mais estímulos, mais barulho. Não para viver melhor, mas para não sentir. Carl Jung,
observou que o ser humano moderno vive num estado quase permanente de fuga interior. Não fugimos do mundo, fugimos de nós mesmos. E quanto mais fugimos, mais estranhos nos tornamos para a própria alma. Jung dizia que aquilo que é rejeitado pela consciência não desaparece. Retorna como sintoma. O vazio é esse sintoma silencioso. Ele aparece quando você vive de acordo com expectativas que não são suas. Quando constrói uma identidade funcional, mas não verdadeira. Quando sua vida faz sentido para os outros, mas não para você. O erro moderno não é sofrer. É não suportar sofrer sem se distrair. Viktor Frankl via isso diariamente em seus pacientes. Pessoas que não estavam doentes no sentido clínico, mas estavam espiritualmente desorientadas. Elas perguntavam: por que me sinto assim, se não me falta nada? E essa pergunta revela algo profundo. O ser humano não adoece apenas pela dor. Ele adoece pela ausência de significado. Quando o vazio surge, o mundo oferece substitutos. Prazer no lugar de sentido. Entretenimento no lugar de presença. Produtividade no lugar de propósito. Aprovação no lugar de autenticidade. Mas esses substitutos têm um efeito colateral cruel. Eles funcionam por um tempo. Depois exigem mais intensidade, mais frequência, mais esforço, até que você perceba que está exausto de tentar não sentir. Jung alertava que uma vida vivida apenas na superfície cobra seu preço. A alma pede profundidade. E quando não é atendida, ela cria crises. Crises de sentido, crises de identidade, crises de cansaço existencial. O vazio cresce porque foi ignorado. E aqui está a verdade que poucos aceitam. O vazio não quer ser preenchido, ele quer ser escutado. Frankl afirmava que o sentido não pode ser fabricado artificialmente. Ele não nasce da distração. Ele surge quando o indivíduo assume a responsabilidade de perguntar: o que a vida espera de mim agora? Mas essa pergunta exige silêncio, exige pausa, exige a coragem de não correr. E isso assusta, porque no silêncio não há distração, não há máscara, não há plateia. Só você e aquilo que foi deixado de lado por tempo demais. O vazio assusta porque ele desmonta a ilusão de que viver ocupado é o mesmo que viver com sentido. E talvez seja por isso que tanta gente prefere continuar cansada a ficar sozinha consigo mesma. Mas há um limite. Chega um momento em que o vazio deixa de ser um incômodo e se torna um aviso de que a vida precisa mudar de direção, não de intensidade. E é nesse ponto que algo decisivo acontece. Ou você continua fugindo, e o vazio se transforma em amargura, cinismo, apatia. Ou você para, escuta e atravessa. Existe um instante preciso na vida. Ele não vem com aviso, não chega com drama. Às vezes nem parece importante. Mas ele muda tudo. É o momento em que o vazio deixa de ser apenas desconforto e passa a exigir uma resposta. Você percebe que não adianta mais se distrair. Não adianta ocupar cada minuto. Não adianta fingir que está tudo bem. Algo em você sabe: se eu continuar assim, vou me perder. Carl Jung chamava isso de chamado do self. Não é um chamado externo. Não é uma voz mística. É um conflito interno que se intensifica. A persona, a máscara social que você construiu para sobreviver, já não sustenta mais o peso da sua vida interior. E quanto mais você tenta manter essa máscara, mais cansado fica. Mais vazio se sente. Esse é o ponto em que muitas pessoas quebram, mas também é o ponto em que algumas despertam. Jung dizia algo perturbador. Não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. O vazio é essa escuridão inicial. Não porque seja mau, mas porque ainda não foi compreendido. Gabor Maté complementa isso de forma brutalmente honesta. Muitos dos nossos vazios emocionais não são falhas pessoais, são adaptações antigas.
Em algum momento da vida, ser quem você realmente era não era seguro. Então você se moldou, se ajustou, se silenciou. O vazio surge quando essa adaptação já não serve mais. É a alma dizendo: isso me salvou no passado, mas agora está me adoecendo. Aqui surge uma distinção crucial. Existe sofrimento destrutivo, aquele que nos fragmenta. E existe sofrimento transformador, aquele que nos reorganiza. O vazio pertence ao segundo tipo. Ele não está ali para te punir, está ali para te reposicionar. Viktor Frankl afirmava que, quando não podemos mudar uma situação, somos convidados a mudar a nós mesmos. Mas mudar a si mesmo não é se tornar melhor, é se tornar mais verdadeiro. E isso exige algo raro no mundo moderno: coragem psicológica. Coragem para olhar para a própria vida sem justificativas elegantes. Coragem para admitir: eu estou vivendo uma história que não é minha. O chamado do vazio não pede respostas imediatas. Ele pede honestidade. Ele pergunta: o que em mim foi reprimido para que eu fosse aceito? O que eu abandonei para me encaixar? Que partes minhas vivem no escuro, esperando reconhecimento? Essas perguntas não trazem alívio instantâneo, mas trazem direção. E direção é algo que o entretenimento nunca oferece. Jung alertava: quanto mais uma pessoa foge desse chamado, mais a vida cria situações para forçá-lo. Crises, perdas, quebras, desencantos. Não como punição, mas como insistência. O vazio se torna insuportável porque ele quer ser atravessado. E atravessar o vazio não é se livrar dele, é permitir que ele revele o que foi esquecido. Esse é o início do verdadeiro processo de individuação. Não é bonito, não é rápido, não é confortável, mas é real. E a realidade, por mais dura que seja, sempre liberta mais do que a ilusão. Toda transformação real começa com uma perda. Não a perda de algo externo, mas a perda de uma identidade. E é exatamente por isso que tantas pessoas dizem querer mudar, mas poucas conseguem sustentar o processo. Porque mudar não é adicionar algo novo, é renunciar ao que já não é verdadeiro. Carl Jung foi direto demais para o gosto moderno. Não há despertar da consciência sem dor. O ego, essa estrutura que organiza quem você acha que é, não gosta de morrer. Ele prefere o vazio conhecido à verdade desconhecida. O vazio se torna insuportável justamente quando o ego percebe que não pode mais controlar a narrativa. E então surge a resistência. Você tenta racionalizar, se compara, se distrai novamente, diz a si mesmo que é só uma fase, mas no fundo, sabe, algo em você está sendo chamado a terminar. Nietzsche chamava isso de morte simbólica. Antes de se tornar quem se é preciso deixar de ser quem se foi obrigado a ser. Essa morte não acontece de uma vez. Ela acontece em pequenas rupturas. Quando você percebe que certas ambições não são suas. Quando entende que algumas relações existem apenas para manter uma versão antiga de você. Quando sente que sua imagem social custa caro demais. Isso dói porque toca num medo primordial. O medo de não pertencer. Gabor Maté mostra que para muitas pessoas, pertencer foi mais importante do que ser. E isso não é fraqueza. É sobrevivência. Mas o que salvou você no passado pode aprisionar você no presente. O que precisa morrer não é quem você é quem você aprendeu a ser para não ser rejeitado. Jung chamava isso de sacrifício necessário. Sacrificar a persona inflada, a narrativa heróica, a imagem construída para aplauso. E aqui surge uma verdade que raramente é dita. Nem todo mundo vai celebrar sua transformação. Alguns sentirão como uma traição, porque quando você muda, quebra acordos invisíveis. Acordos como: eu sou assim, você é assim, e nada disso muda. A morte interior assusta, porque ela vem acompanhada de solidão. Mas não é abandono, é transição.
Viktor Frankl dizia que o sofrimento só se torna insuportável quando perde o sentido. A morte simbólica dói, porque ainda não revelou o que vai nascer depois. Mas ela prepara o terreno. Como Jung alertava, aquilo que não é sacrificado conscientemente é arrancado pela vida. O vazio se torna mais agressivo quando insistimos em manter estruturas mortas. E aqui está o ponto de virada. Transformação não é destruir tudo. É retirar energia do que já cumpriu sua função. É dizer, em silêncio, isso não me representa mais. Depois da morte interior, não vem clareza imediata. Não vem felicidade. Não vem propósito pronto. Vem silêncio. Um silêncio diferente daquele que você evitava. Agora, ele não oprime. Ele observa. Carl Jung chamava esse momento de reorganização psíquica. Quando antigas estruturas caem, a psique não corre para preencher o espaço. Ela testa, ela sente, ela espera. E isso é profundamente desconfortável para quem passou a vida se definindo por desempenho, aprovação ou identidade fixa. Você começa a notar algo estranho. Aquilo que antes te excitava já não move. Aquilo que antes te assustava já não paralisa. Você não sabe exatamente quem está se tornando, mas sabe quem não consegue mais ser. Gabor Maté aponta que esse estágio frequentemente vem acompanhado de um luto não reconhecido. Você lamenta o tempo perdido, as escolhas feitas por medo, as versões de si que nunca puderam existir. Mas esse luto não é regressão, é integração. Jung afirmava que a cura não acontece quando eliminamos partes de nós, mas quando as trazemos para casa. O nascimento do eu autêntico não se anuncia com coragem grandiosa. Ele começa com pequenos atos de verdade. Dizer não quando antes você cederia. Ficar em silêncio quando antes se explicaria. Escolher menos, mas com mais consciência. Esses gestos parecem banais, mas internamente são revolucionários, porque cada ato autêntico retira a energia da persona antiga e fortalece algo mais real. Viktor Frankl dizia que o sentido não é encontrado em estados emocionais elevados, mas na responsabilidade silenciosa por aquilo que sentimos ser verdadeiro. Nesse ponto, algo muda na sua relação com o vazio. Ele não desaparece, mas perde o tom ameaçador. Agora, o vazio funciona como um espaço fértil, um campo onde novas perguntas podem surgir. Perguntas como: o que merece minha energia agora? O que me drena, mesmo sendo socialmente aceito? Que tipo de vida eu não quero mais negociar? A autenticidade não vem acompanhada de euforia. Ela vem acompanhada de sobriedade, menos ilusões, menos dramatização, menos necessidade de provar algo. Nietzsche chamava isso de amadurecimento do espírito, quando o indivíduo deixa de viver reagindo e passa a viver escolhendo. Mas há um detalhe essencial. Esse nascimento é frágil. Se você tentar explicá-lo cedo demais, vai matá-lo. Se tentar validá-lo com aprovação externa, vai distorcê-lo. Por isso ele nasce em silêncio. Jung alertava que os processos mais importantes da psique acontecem fora do olhar coletivo. E aqui surge um novo tipo de força. Não a força de quem domina, mas a força de quem não precisa mais fugir. Existe uma regra silenciosa nas relações humanas. As pessoas não se relacionam com quem você é. Elas se relacionam com quem você foi para elas. E quando isso muda, algo se rompe. Você começa a perceber reações sutis, estranhamento, ironia disfarçada, distanciamento sem explicação. Não porque você se tornou pior, mas porque se tornou menos controlável. Carl Jung alertava que o processo de individuação inevitavelmente cria atrito com o coletivo. Não porque o coletivo seja maligno, mas porque ele depende de previsibilidade. O grupo se organiza em papéis, e quando um papel é abandonado, o sistema inteiro sente. Você era o compreensivo.
o disponível, o que sempre cedia. Agora você não é mais, e isso gera ansiedade nos outros. Gabor Maté explica que muitas relações são mantidas não por amor genuíno, mas por regulação emocional inconsciente. Você regulava o ambiente, absorvia tensões, evitava conflitos. Quando você para de fazer isso, as pessoas são forçadas a lidar com o próprio desconforto, e nem todos estão prontos. Aqui nasce a culpa, uma culpa sutil, insidiosa, que diz: você está se tornando egoísta. Você mudou. Você não é mais o mesmo. E elas estão certas. Você não é. Mas egoísmo não é colocar limites. Egoísmo é exigir que o outro continue se anulando para que você não precise mudar. Jung dizia que a culpa muitas vezes surge quando abandonamos expectativas que nunca escolhemos. O mundo prefere a sua versão antiga porque ela era útil. A versão autêntica é imprevisível. E o imprevisível assusta. Nietzsche escreveu que quem se transforma corre o risco de ficar sozinho por um tempo. Mas esse tempo não é punição. É depuração. Algumas relações não sobrevivem porque eram sustentadas por versões suas que morreram. E tentar mantê-las vivas é ressuscitar o que já não te representa. Isso dói. Dói perceber que nem todos caminham com você até o fim. Mas Frankl lembrava: o sofrimento se torna destrutivo quando você o aceita como destino, não como passagem. A resistência do mundo é um teste final. Você volta atrás para não perder pertencimento ou sustenta a solidão temporária em nome da verdade? Aqui, muitos recuam, não por falta de compreensão, mas por medo. Medo de não ser mais necessário. Medo de decepcionar. Medo de existir sem aplauso. Mas a individuação não negocia com o medo. Ela o atravessa. E algo curioso acontece quando você sustenta isso. Algumas pessoas se afastam, mas outras se aproximam. Pessoas que não querem que você as regule. Querem que você seja real. E talvez pela primeira vez, suas relações começam a ter profundidade, não dependência. Viver enraizado em si mesmo não é se tornar imune à dor. É parar de se trair para evitá-la. Essa é a diferença que quase ninguém entende. O indivíduo enraizado não é o mais confiante. É o mais coerente. Suas escolhas começam a ter um eixo interno. Não perfeito, mas estável. Carl Jung dizia que maturidade psicológica não é ausência de conflito. É a capacidade de suportar tensões internas sem se fragmentar. Você ainda sente medo, ainda sente dúvida, ainda sente solidão às vezes. Mas essas emoções não governam mais suas decisões. Elas informam, não comandam. Gabor Maté observa que a verdadeira cura não é eliminar sintomas, mas restaurar a conexão consigo mesmo. E essa conexão se manifesta de formas muito simples. Você passa a perceber quando está se forçando, quando está dizendo sim por medo, quando está aceitando menos do que sabe merecer. E pela primeira vez, você age antes que o ressentimento se instale. Viver enraizado é ter limites sem rigidez. É dizer não sem agressividade. É sair sem precisar destruir. Nietzsche chamava isso de força silenciosa. A força de quem não precisa dominar, porque já não se submete. Viktor Frankl diria que, nesse ponto, a vida deixa de ser algo que você exige respostas e passa a ser algo ao qual você responde. Responsabilidade, aqui, não é peso. É liberdade. Você não terceiriza mais sua vida para expectativas alheias. Não vive esperando ser visto. Nem tem medo de ser mal interpretado, porque o centro não está fora. E algo muito importante acontece nesse estágio. O vazio não desaparece, mas se transforma. Ele vira espaço de escuta, de criação, de sentido em construção. Você não precisa preencher sua vida com ruído para se sentir vivo. O silêncio já não é ameaça, é casa. Esse é o verdadeiro despertar. Não o despertar que te separa do mundo, mas o que te permite estar nele sem se perder de si.
E agora vem o convite, não para mudar tudo de uma vez, não para romper com tudo, mas para observar a partir de hoje, onde você ainda se abandona para pertencer, onde você se distrai para não escutar, onde o vazio ainda pede coragem. Porque o caminho não termina aqui, ele apenas começa a fazer sentido. Se você chegou até aqui, não foi por curiosidade, foi porque algo em você já sabe. E agora, a escolha é sua. Ficar onde é confortável ou viver onde é verdadeiro. Talvez você não consiga explicar tudo o que sentiu ouvindo isso. E está tudo bem. Nem tudo que é verdadeiro nasce pronto para ser dito em palavras. Algumas ideias não querem respostas imediatas. Elas querem tempo, silêncio, observação. Se algo aqui tocou você, não tente resolver agora. Apenas leve essa inquietação com você. Observe seus padrões, suas escolhas automáticas, os lugares onde você ainda se abandona para ser aceito. Porque o verdadeiro trabalho não acontece enquanto você escuta. Ele começa quando o vídeo termina. E se, em algum momento, você sentir que essas reflexões caminham ao seu lado, que elas te ajudam a enxergar o que antes passava despercebido, então talvez faça sentido continuar essa jornada. Não por hábito, não por distração, mas por compromisso consigo mesmo. Aqui, não oferecemos respostas fáceis. Oferecemos perguntas que amadurecem com o tempo. E quem permanece não é quem busca entretenimento, mas quem está disposto a se encontrar.